Seja bem-vindo a mais essa aula. Nesse vídeo nós vamos resolver exercícios sobre valor médio e valor eficaz dos sinais que nós vamos estudar aí para frente, certo? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e o seu comentário, que ajuda a divulgar. Então, antes de entrar no exercício propriamente dito, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação. Lá do cálculo, a gente sabe que o valor médio de uma função é calculado dessa maneira. Então, eu chamei de m a função, então, m é igual a 1 sobre t, integral de 0 a t e θ dθ. Nós sabemos que essa integral ela é uma integral definida, portanto, ela representa a área debaixo ali da curva do gráfico no período t, já que estamos calculando de 0 a t. Isso significa que o valor médio ele é a área da curva no período t dividido pelo período, certo? É isso que nós temos que enxergar quando nós olhamos para aquela equação. E o valor eficaz ele é a raiz de 1 sobre t, integral de 0 a t e θ ao quadrado. dθ é um velho conhecido aí desde circuitos elétricos, né? Para que não haja nenhum tipo de confusão, vamos fazer uma pequena revisão de alguns conceitos de trigonometria. Então, isso aqui é uma equação de uma senoide, I é igual ao valor de pico, seno de θ, e uma cossenoide é I igual a IP, cosseno de θ. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é um eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, e o eixo vertical, que é o eixo dos senos. Ambos variam de 1 a menos 1, né? Tanto o eixo do seno quanto o eixo do cosseno. Então vamos ver o que acontece quando eu estou em zero. Então quando eu estou em zero, seno de zero é zero. Portanto, a função assume o valor zero. No caso do cosseno, quando eu estou em zero, a função assume o valor de pico, né? Então é dessa maneira que nós vamos identificar se nós estamos lidando com o seno ou com o cosseno no exercício. Então está aqui esse primeiro exercício. Nós temos uma curva, um período 2π. Nós vamos calcular o valor médio e o valor eficaz, né? Então o que acontece quando eu estou em zero? A função está assumindo o valor de pico. Portanto, é uma cossenoide, é a curva preta aqui que nós vamos calcular, né? E se fosse uma senoide, eu teria a curva igual à curva laranja, né? Então, em zero, a função assumiria o valor zero. A laranja é uma curva de senoide e a preta é uma curva de cossenoide. Portanto, estamos calculando um cosseno. A equação que vai entrar na integral é uma equação no cosseno. Então, valor médio, 1 sobre o período, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, o Iθ é IP cosseno de θ dθ. O IP ele é constante, né? O valor de pico é constante, ele vai sair da integral. Então ficamos com IP sobre 2π, integral de 0 a 2π, cosseno de θ dθ. Uma integral aí trivial, né? Então, valor médio, IP sobre 2π, integral de cosseno de θ dθ é seno de θ. No intervalo aí, com os extremos 2π, de 0 a 2π. Né? Substituindo os extremos, encontramos zero. Então, seno de 2π é zero, menos seno de zero vai dar zero. O que era de se esperar, porque nós temos a mesma área que nós temos nesse período. Dentro desse período, a área que está na parte positiva do gráfico é igual à área que está na parte negativa. E nós vimos que o valor médio ele representa a área dividido pelo período. Se eu tenho a mesma coisa positiva e a mesma coisa negativa, era de se esperar que essa média desse zero. Certo? Para calcular o valor efetivo, nós vamos usar essa relação trigonométrica aqui, que cosseno ao quadrado de θ é igual a meio mais meio cosseno de 2θ, já que dentro da integral nós vamos elevar a função ao quadrado e nós vamos ter que calcular uma integral de um cosseno ao quadrado. Para simplificar os cálculos, nós vamos usar essa relação aqui. Então a equação vai ficar desse jeito aqui, ó. Tensão efetiva é a raiz, né? É a raiz de 1 sobre t, integral de 0 a t, e p, quadrado, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Vamos elevar ambos os lados da equação ao quadrado, e eu vou ficar com tensão efetiva ao quadrado, é igual a 1 sobre t, integral de 0 a t, e p ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, dθ. E no lugar do cosseno ao quadrado de θ, dθ, nós vamos colocar aquela relação trigonométrica que eu acabei de mencionar.
o ip ao quadrado é constante, ele vai sair da integral. Então eu vou ficar com ip ao quadrado sobre 2π, integral de 0 a 2π de meio mais meio cosseno de 2θ dθ. Fazendo a integral do que está entre parênteses, eu fico com θ sobre 2 mais meio. Integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2, no intervalo de 0 até 2π. Então, ip ao quadrado sobre 2π, substituindo os extremos, eu fico com 2π sobre 2, né? O extremo superior primeiro, mais 1 sobre 4, seno de 2θ é seno de 4π, menos o extremo inferior, θ sobre 2 vai dar 0, mais seno de 0, seno de 2θ vai dar seno de 0, vai dar 0 também. Então, basta resolver isso aqui, né? Seno de 4π é igual ao seno de 2π. Então, isso aqui é 0. E eu fico com 2π sobre 2, cancelo o 2 aqui, sai o π da integral, cancelo o π com esse π, e eu fico com o valor efetivo ao quadrado igual a ip ao quadrado sobre 2. E o valor de efetivo fica igual a ip raiz de 2, algo que nós já sabemos. Estamos apenas comprovando aquilo que já sabemos. Nesse segundo exemplo, vamos ver a onda retificada. Então, novamente, temos aqui no em zero o valor de pico. Portanto, isso aqui é uma cossenoide retificada. Vamos estender aqui o gráfico para o lado negativo e vamos calcular no período t, que é igual a π. Os extremos da integral serão menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, valor médio, 1 sobre o período, 1 sobre π, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, e p cosseno θ dθ. Nós vimos que isso aqui é uma curva, é um cossenoide retificado. Então, o ip sai da integral, ficamos com ip sobre π, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, cosseno de θ dθ, integral trivial, que vai dar seno de θ. Substituindo aí os extremos, nós vamos ter seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Esse menos aqui vem aqui da substituição dos extremos, né? Então, menos com menos dá mais, vai ser 2 vezes ip sobre π. Esse é o valor médio da função. Valor efetivo, valor efetivo ao quadrado, 1 sobre π, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, função ao quadrado. Nós temos aqui exatamente a mesma integral que nós resolvemos anteriormente. Vamos usar a mesma relação trigonométrica aqui, porém os valores que nós vamos substituir nos extremos é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Fazendo isso, nós vamos encontrar π sobre 4, né? Mais 1/4 de seno de π, menos π sobre 4, mais 1/4 de seno de menos π. Isso aqui dá 0, isso aqui também dá 0, e nós ficamos com π sobre 4 menos π sobre 4, que vai nos dar π sobre 2. Então, o valor efetivo ao quadrado é ip ao quadrado sobre π vezes π sobre 2. Esse π cancela com aquele, e o valor efetivo fica ip sobre raiz de 2. Tiramos a raiz aqui do quadrado, né? Então, ficamos com ip raiz de 2, que é exatamente o mesmo valor, né, da onda não retificada. A gente já tinha visto isso aí no vídeo anterior. E, finalmente, aqui temos uma onda triangular e vamos colocar um valor numérico. Então, é um triângulo aqui com valor de pico de 110 mA. Nós temos aqui esse período, né, esse triângulo, ele é simétrico, né? Então, eu tenho esse lado aqui igual a esse lado de cá. Isso aqui está dividido exatamente em período sobre 2. Por causa disso, eu vou calcular a integral dessa reta aqui e vou multiplicar por 2, já que essa área é igual a essa. Se por um acaso eu tiver uma situação que fatalmente ocorrerá, onde isso aqui não é dividido ao meio, por exemplo, eu tenho 1/3 de t e aqui 2/3 de t, eu vou ter que achar a equação dessa reta e a equação da outra reta e somar as duas integrais, né? Como aqui é a mesma área, eu vou encontrar apenas a equação dessa reta e vou multiplicar as integrais por 2.
Então, a equação da reta, a gente tem lá a equação geral da reta, y menos y0 é igual ao coeficiente angular da reta, x menos x0. O coeficiente angular é a tangente calculando a tangente aqui desse ângulo alfa, nesse triângulo aqui, certo? Então, cateto oposto é o valor de pico, e o cateto adjacente é t sobre 2. Aqui nós temos o coeficiente angular e nós vamos usar como ponto x0, y0 a origem, porque aí fica tudo zero, é mais simples de encontrar a equação. Então, y menos 0 é igual ao coeficiente angular, que é ip dividido por t sobre 2, x menos 0. Então, a equação da reta fica y igual a 2ip sobre t, x, mas no lugar do y nós estamos calculando i de t, né? E o x é o nosso t. Então, essa, na verdade, a equação que nós vamos fazer é essa daqui, né? É essa equação que nós vamos integrar. Então, está aqui, valor médio, 1 sobre t, 2 vezes a integral de 0 a t sobre 2, né? Eu estou fazendo esse triângulo aqui, então é 0 a t sobre 2, e estou multiplicando por 2. E t dt. No lugar do it, eu vou colocar essa equação aqui. Então, o 2 sai do parênteses, né? Eu fico com a integral de 0 a t sobre 2, 2ip sobre t, t dt. O ip ele é constante, esse 2 também é constante, então eu vou ficar com 4ip t ao quadrado, porque esse t também é constante, é o período, né? Isso aqui não é a variável, o variável é o t minúsculo, né? Então esse t também vai sair e eu vou ficar com t grande ao quadrado lá. 0 a t sobre 2, t dt, uma integralzinha bem simplesinha, vai dar t quadrado sobre 2, de 0 a t sobre 2, ao período sobre 2. Substituindo os extremos, eu vou ficar com período ao quadrado dividido por 8. Esse 2 aqui vai ao quadrado, vai ser 4, vai multiplicar com esse 2, vai dar 8. Então fica período ao quadrado sobre 8, menos o outro extremo que é 0. Então fico com 0 lá. Esse t ao quadrado cancela com esse t ao quadrado, simplifica esse 4 com esse 8, e nós ficamos com ip dividido por 2. Esse é o valor médio. Como foi dado aqui um valor de pico de 110, o valor médio ali vai dar 55 mA. O valor efetivo ao quadrado vai ser 1 sobre t, vamos multiplicar por 2 a integral, devido à simetria, integral de 0 a período sobre 2, função ao quadrado 2ip t sobre período ao quadrado dt. Esse 2 sai. Esse 2 ao quadrado, que é 4, também sai, porque é constante. Esse período ao quadrado também é constante, então ele também sai. E ficamos só com a integral de t ao quadrado dt, de 0 ao período sobre 2. Valor efetivo ao quadrado, 8ip ao quadrado sobre t ao cubo, igual, multiplicado, por t ao cubo sobre 3, de 0 ao período sobre 2. Apenas substituir ali os extremos, ficamos com o período ao cubo, dividido por 8 vezes 3, menos 0. Fazendo as simplificações, a gente fica com valor efetivo ao quadrado igual a valor de pico ao quadrado, dividido por 3. O valor efetivo é, então, valor de pico dividido por raiz de 3. Temos aqui o valor de pico, 110, então fica 110 dividido por raiz de 3, o que vai nos dar 63,5 mA. Certo? Eu espero que tenha ficado claro, então eu vejo você no próximo vídeo.